Trabalho e estresse. Vamos fazer uma pequena introdução para entender este processo. O estresse é uma reação do corpo a uma situação nova. É uma resposta física normal para eventos que fazem você se sentir ameaçado ou quando está sob pressão. E se dá através do sistema nervoso, com a liberação de hormônios do estresse, como a adrenalina e o cortisol. Eles produzem alterações físicas que aumentam a força, o vigor, diminuem o tempo de reação para situações inusitadas, aprimoram o foco porque os sentidos ficam mais aguçados. Enfim, você fica apto a lutar ou fugir do perigo, porque é uma defesa do corpo para nos proteger, é um estado de alerta crônico, ok? Em doses pequenas pode ajudar a terminar uma tarefa, dar forças para passar a noite em claro lendo ou estudando para uma prova, te manter focado em uma apresentação importante e até responder rapidamente a situações novas. Depois de um certo ponto, com uma maior constância, ele deixa de ser útil. E passamos a sentir os seus efeitos, podendo até sofrer danos físicos, cognitivos, emocionais e sociais, como veremos adiante. Diariamente, nós somos tomados por fatores desencadeadores do estresse, questões econômicas que temos vivido ultimamente, doenças graves, perdas de pessoas queridas, separações e até o trânsito nas grandes cidades. Mas esses são só alguns dos fatores externos. Existem também os fatores internos, como a conversa interior negativa, o perfeccionismo, a falta de assertividade na comunicação, dificuldade de lidar com a raiva, o descontrole do tempo e de tarefas, medos reais ou imaginários. Esses fatores são tão frequentes em nossas vidas que por vezes adotamos o estresse como um estilo de vida e lidamos com ele acreditando que quando as férias chegarem, nós vamos descansar e tudo estará resolvido, os efeitos passarão. Cada pessoa experimenta o estresse de formas diferentes, então fique atento aos sinais e sintomas que podem estar presentes na sua vida. Algumas pessoas lidam muito bem com alguns níveis de estresse, conseguem conduzir situações difíceis com frequência e se desligam facilmente dos problemas ocorridos no trabalho se entregando a um esporte. Já outras perdem o sono após um conflito com um colega ou até por ter recebido um e-mail de um chefe apontando alguma coisa errada que ela fez. A capacidade de tolerar o estresse depende de muitos fatores, como a sua qualidade de vida, dos seus relacionamentos, os seus propósitos, o seu nível de inteligência emocional e alguns outros fatores, como rir, relaxar. Como vimos, diante de diferentes fatores, sejam eles internos ou externos, o nosso corpo reage sem distinguir se as ameaças são reais ou psicológicas e dispara aqueles hormônios do estresse no nosso organismo como se estivessem sempre nos protegendo da morte. Se essas situações se tornam constantes, a sua reação ao estresse pode se esgotar, porque quanto mais ele é ativado, mais difícil de criar condições para diminuir o ritmo e dar condições para o seu corpo relaxar. Desde pequenos, nos perguntam o que vamos ser quando crescer. Aí nos programamos internamente, estudamos, escolhemos a profissão com a qual mais nos identificamos e sonhamos com o sucesso. Mesmo quando tudo isso dá certo, percebemos que com o passar do tempo, outros fatores interferem em nossa capacidade de sermos felizes. Você sabe explicar quais são esses fatores? Você identifica ou percebe em que momento este sentimento de realização deixou de existir? Os chamados eventos motivacionais já não são mais duradouros para você? Você já quis desistir ou mudar o rumo da sua vida? Você inclusive abriria a mão do seu salário para se sentir mais pleno? Saiba que esses sentimentos estão presentes entre a maioria dos executivos e trabalhadores de todo o mundo. Por isso, a ISMA, International Stress Management Associations, realizou uma pesquisa em 8 países e constatou que os trabalhadores vivem em estado de exaustão física e mental nos seguintes percentuais. Liderando o ranking, o Japão com 70%. Pasmem, o Brasil vem em segundo com 30%, em terceiro a China 24%, Estados Unidos 20%, quinto a Alemanha 17%, a França com 14%, 17% Israel com 9% e o tão desconhecido Fiji com 2%. A mesma pesquisa apontou ainda um número de horas trabalhadas por semana para fazer essa relação.
Em primeiro lugar, sem surpresa, Estados Unidos com 50,9. O Japão, que já estava liderando, 49,8. A Alemanha vem em terceiro com 48,7. A França em quarto. O Brasil, olha lá, em quinto com 44,9 horas semanais. Israel em sexto, China em sétimo e Fiji lá no final com 39,2. Ora, como podemos estar tão estressados, nós brasileiros, ocupando a segunda posição no ranking mundial, se na carga horária semanal estamos em quinto? Você já deve estar se respondendo que a carga horária não é o único fator de estresse. Mas afinal, onde estão as causas? Uma pesquisa também realizada para desenvolver o MTEG, que é o Teórico Explicativo do Estresse Ocupacional em Gerentes, identificou os seguintes indicadores. 63% dos gerentes entrevistados apresentavam algum quadro de estresse, sendo eles 45% em níveis leves e moderados, 15% já em níveis de estresse intenso e 3% em nível muito intenso. Destes, 52% já com algum problema de saúde direta ou indiretamente relacionado ao estresse. Em se falando de saúde, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, identificou que entre os trabalhadores com algum sintoma de estresse, as causas relatadas foram: 38% disseram que era convivência com chefes ou colegas agressivos, 23% reclamaram da sobrecarga ou excesso de trabalho, 18% relacionaram a busca por perfeição, que é a autocobrança, né? 18% também medo de demissão ou desemprego, número que deve ter aumentado. 2% conflitos e falta de confiança e apenas 1% baixa remuneração. A pesquisa sugere ainda que de hoje até 2020 nós teremos 80% dos trabalhadores afastados do trabalho por motivos de estresse. Quais são os custos que o estresse traz para as empresas? Nos Estados Unidos, os custos hoje já atingem a cifra de 200 milhões de dólares e, por isso, 80% das empresas americanas investem em desenvolvimento de programas de saúde de seus funcionários. No Brasil, 3,5% do PIB são custos relacionados ao tratamento das consequências do estresse no trabalho. Desta forma, as empresas que precisam ser competitivas no mundo globalizado percebem cada vez mais a necessidade de investir em seu recurso mais importante, que é o capital, o talento humano. Mas esse está cada vez mais reduzido. Então são necessárias novas competências e habilidades, muita criatividade e inovação para os novos desafios. Neste contexto, o estresse se torna um obstáculo, porque desvia o fluxo de energia e gera uma ruptura na qualidade de vida do trabalhador. Por isso, é importante que as empresas não só queiram ter profissionais mais produtivos e saudáveis, mas que haja um investimento por parte dos profissionais de gestão de pessoas para gerar fatores de prevenção e até de reversão do estresse. Por parte dos profissionais, é preciso identificar os agentes estressantes e começar a fazer exercícios para manter o corpo saudável e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Fazer meditação e exercitar a respiração para treinar a concentração. Se necessário, buscar um profissional para obter maior autoconhecimento e ir ao médico para manter os exames de rotina atualizados. Hoje são muitos recursos disponíveis. Você pode escolher fazer terapia, ter um coaching, fazer cursos específicos para desenvolver a capacidade de controle e gerenciamento do estresse. Busque o recurso que melhor se adapta às suas necessidades e seja feliz.